Olá, como vai? Muito boa noite para você. Chuva intensa confirma alerta meteorológico do IMET e provoca alagamentos em Patos de Minas. Você vai ver que a operação da PRF apreendeu 50 veículos e 300 multas foram aplicadas. No NTV News desta sexta-feira, a gente também vai mostrar. Acusado de homicídio ocorrido em 2005 é levado a julgamento. As mudanças para as provas do Enem 2025. 21 de março é o dia do pão francês, uma iguaria que é bem brasileira. Um dos maiores destaques do Brasil na dança, Lucas Mendes ministra aulas em Patos de Minas. A PAI promove evento no Dia Internacional da Síndrome de Down. Maria Alice recebe alta. Mãe agradece solidariedade e dispara críticas ao hospital regional. O NTV News de hoje está no ar. Um homem suspeito de agredir a própria esposa em Patos de Minas foi preso no bairro Jardim Esperança. Um homem de 38 anos foi conduzido até a delegacia aqui de plantão de Patos de Minas, suspeito de cometer o crime de violência doméstica. Esse homem, que tem uma bagatela ali, uma extensa ficha criminal com 37 passagens policiais em seu nome. Dentre os crimes, podemos citar alguns como roubo, homicídio, lesão corporal, sequestro e até cárcere privado. E desta vez ele vai responder pelo crime de violência doméstica. Lembrando que em 2023, esse suspeito do caso de ontem, ele já havia sido condenado pelo crime de lesão corporal. Inicialmente, teriam se levado até o tribunal do júri. A acusação seria contra o crime de tentativa de feminicídio, mas depois pela acusação de lesão corporal. E neste dia ele foi condenado a 1 ano e 7 meses de prisão. De acordo com a vítima, que reside no bairro Jardim Esperança, ela chegou em casa por volta das 19h10 e ela foi agredida por este homem, pelo seu companheiro, com pontapés, chutes. E após isso, ela tentou se desvincular ali da briga e o seu companheiro pegou um bloco de cimento, arremessando contra os seus pés. E para tentar, se salvar dessa situação, essa mulher pegou uma faca para tentar se defender. Ela conseguiu, escapar daquela situação, escapar deste homem e conseguiu acionar a polícia militar, que compareceu até o local. A polícia militar chegou até o local, constatou, que a vítima estava com esses ferimentos em seu corpo, O homem, o suspeito de cometer esse crime, também estava ali com alguns ferimentos, que a esposa, tentou se defender utilizando esta faca, e ambos, tanto o homem quanto a mulher, negaram atendimento médico, E diante desses fatos, esse homem foi levado, foi trazido aqui para a delegacia de plantão de Patos de Minas, aonde responderá pelo crime de violência doméstica. Eram 37 passagens policiais em seu nome e agora inteirou a 38, a 38ª passagem policial, compatível ali com a sua idade, que é de 38 anos de idade. Esse crime, que deixou a população aqui alarmada na cidade, é um crime que choca bastante e é um suspeito, de grande periculosidade com extensa ficha criminal. A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Duas Rodas em João Pinheiro e Paracatu. A ação que começou na última terça-feira e termina hoje mira na fiscalização de motoristas e veículos. Em quase 3 dias da Operação Duas Rodas em João Pinheiro e Paracatu, mais de 50 veículos foram apreendidos e aplicadas 300 multas. A gente está olhando questão de documentação, o veículo em si, os pneus, licenciamento, se está tudo ok. As principais infrações que a gente está vendo aqui são veículos não licenciados. Então, antes de sair de casa, dá uma verificada se o veículo está ok, se está tudo, o documento está certo e a situação do veículo também, além de muitos inabilitados aqui na região. São vários motivos pelo não licenciamento. Não adianta só pagar o IPVA. Tem que verificar se existe algum débito de multa,
recall também deixa de ser licenciado por causa disso, a não transferência de veículo. Então são vários motivos pelo veículo não estar licenciado. A Operação Duas Rodas da Polícia Rodoviária Federal tem o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar também está fazendo blitz dentro da cidade. Aí nós conversamos e estamos as duas forças trabalhando juntas aí. O morador de João Pinheiro elogia a operação para alertar motoristas sobre a importância de estarem com veículos e documentação em dia. Eu queria agradecer a presença deles aqui, que vai servir de alerta para muitos aqueles que estão esquecidos. Que tem que andar em dia, tem que colocar o cinto, tem que verificar uma seta. Porque João Pinheiro é daquele caso, né? Que ainda está no meio do passado. Precisa de até alertar, tem carro novo aí que eles não queimam a seta, porque eles não dão. Foi julgado na tarde de hoje em Patos de Minas, Nelmo Gonçalves da Fonseca, acusado de matar o ex-cunhado. Por volta de meia-noite do dia 8 de julho de 2005, na rua Vitória da Conquista, no bairro Santa Terezinha, o acusado Nelmo Gonçalves da Fonseca, vulgo Tonel, matou a vítima José Bertoldo Trigueiro. Consta nos autos do Ministério Público que um dia antes do fato, o Nelmo chegou até a casa do José Bertoldo, que foi cunhado dele por cerca de 12 anos, e ali ele pediu a chave da casa dele porque disse que teria desentendido com os pais e estava sem local para morar. Ali o José Bertoldo deu a chave para ele e consta nos autos do Ministério Público que a real intenção do Nelmo seria para o uso de drogas, o uso também do local para fazer o tráfico. E ali no dia 8 de julho de 2005, dia do fato, assim que o José Bertoldo chegou em casa e deparou ali com a cena do Nelmo fazendo o lugar, né, para uso do tráfico de drogas, ele repreendeu Nelmo, que não gostando da situação, imbuído de motivo torpe, pelo motivo de querer se vingar ali da repreensão, ele automaticamente ele pegou uma arma que estava escondida, aparentemente num saco de ração, e efetuou 5 disparos contra o José Bertoldo, que faleceu ali no local. Hoje, o Nelmo está sendo julgado aqui no Fórum Olímpio Borges. A gente não tem ainda o resultado desse julgamento que continua acontecendo, né? Ocorre neste momento esse julgamento, não temos ainda o resultado. Ainda nessa edição a gente traz para você essa informação. Uma residência no residencial Barreiro, em Patos de Minas, foi alvo de furto de diversos objetos e de dinheiro. Rua Augusto Simão da Silva, bairro residencial Barreiro. Uma moradora aqui desta rua saiu cedo para trabalhar e, ao retornar do trabalho no período da tarde, notou que sua casa estava completamente revirada. E verificando ali os seus pertences, ela notou a falta de 2 celulares, uma aliança de ouro e dinheiro. A Polícia Militar foi acionada e descobriu que a casa foi invadida pela parte dos fundos, aonde estava aberta uma porta que a dona dessa casa deixou para o seu cachorro transitar ali dentro da casa, entre o quintal, mas nem a presença desse cachorro intimidou este homem que cometeu este crime. Este homem, eu digo por quê? Vizinhos relataram a presença de um suspeito nas proximidades desse imóvel, o qual foi relatado para a Polícia Militar que este mesmo suspeito estava observando as casas. Imagens de câmeras de segurança próximos a essa residência registraram o momento em que um homem em atitude suspeita, né, como os vizinhos haviam relatado, fazia a observação destas casas. Diante dos fatos, a Polícia Militar tenta encontrar esse suspeito e também que aconteça também a devolução, né, se possível, desses bens para essa moradora aqui do bairro residencial Barreiro, em Patos de Minas. A seguir aqui no News, as mudanças para as provas do Enem 2025 e a gente fala sobre o Dia do Pão Francês, uma iguaria que é bem brasileira apesar do nome.
O Exame Nacional do Ensino Médio de 2025 trará mudanças importantes para os candidatos. O formato das provas será reformulado e a redação terá critérios de correção ainda mais rigorosos. A principal mudança do Enem em 2025 é a volta do foco na avaliação do conhecimento, com questões mais aprofundadas e contextualizadas. Além disso, a redação passará por uma análise mais detalhada, exigindo do candidato um domínio maior da escrita e da argumentação. O Enem deixa de ser uma prova tão conteudista como foi nos últimos anos e volta a ser uma prova que de fato avalia conhecimento e domínio de mundo, não só fórmulas decoradas, nomes, datas, coisas assim. E a redação vem sendo avaliada com rigor muito maior. Então, os corretores foram exigidos e treinados ao longo de 2024 para avaliar as redações com um pouco mais de precisão, principalmente em relação a atendimento a tema, construção de argumentatividade. E neste ano, quando as notas de fato saíram e os espelhos foram liberados, os alunos perceberam que de fato a correção foi bem mais intensa e as notas não foram tão altas quanto antes. Para auxiliar os alunos da rede pública, o governo de Minas lançou a nova fase de testes da plataforma Enem-MG. O sistema utiliza inteligência artificial para corrigir redações manuscritas, criar trilhas personalizadas de estudo e oferecer suporte pedagógico. O acesso pode ser feito pelo site enem.educação.mg.gov.br ou pelo aplicativo disponível na Play Store ou App Store. A adesão do estudante da escola pública ao Enem é pequena, considerando que a maioria não vê a possibilidade de usar o Enem como um degrau para a escola, para a faculdade pública, né? Porque, afinal de contas, entrar numa faculdade federal não exige só que se faça uma prova, é preciso estar muito bem preparado para ela. E o estudante da escola pública dificilmente vê a sua preparação ou o seu conhecimento como suficiente para participar do Enem e para, assim, conseguir acesso à Universidade Federal. Essa plataforma tem o intuito de oferecer ferramentas para que o estudante da escola pública se sinta apto também a fazer a prova, a concorrer a vagas na faculdade pública e a conseguir fazer faculdade também junto àqueles que fazem cursinho ou que têm uma preparação mais intensa. O Enem continua sendo a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Milhares de estudantes utilizam a nota para concorrer a vagas em universidades públicas e privadas, além de programas como o SISU, ProUni e FIES. O Enem hoje é uma das maiores ferramentas de, digamos, eu não vou dizer necessariamente ascensão social, mas um equilíbrio nas relações sociais, já que dá acesso à Universidade Federal, né, e a partir da Universidade Federal a possibilidade de pesquisa, de aperfeiçoamento de mão de obra para o mercado de trabalho. Então, é uma prova extremamente relevante. O propósito inicial dela era só avaliar o ensino médio, mas foi muito além disso. E por isso a preocupação do governo federal em criar uma prova que realmente avalie conhecimento, não só memória para levar conhecimento decorado para o dia da prova, a preocupação com uma correção muito séria, comprometida mesmo com os resultados do aluno e agora com a preparação do aluno para fazer essa prova, para que ela não seja simplesmente mais uma prova para se fazer de forma aleatória. Para se preparar bem para o Enem 2025, especialistas recomendam um plano de estudos equilibrado, simulados frequentes e acompanhamento das mudanças no formato da prova. Em relação, inclusive, a essas mudanças, é fundamental que o candidato não esteja só preocupado com os assuntos que vão cair na prova e se ele vai conseguir argumentar. Isso é o de menos. Atender ao recorte da proposta, estar dentro do tema, é mais importante do que dominar um assunto de forma ampla, até porque a avaliação é sobre quase que uma resposta objetiva ao que o tema propõe. Sem contar que a legitimação de repertório, que é uma das questões que os estudantes menos se preocupam, hoje é uma das mais valiosas. Ou seja, você vai citar um filme, uma referência histórica, uma música, um sociólogo, um filósofo. Não é só sobre conhecer essa referência, é fazer com que essa referência esteja conectada ao tema. Então, essa deve ser uma pauta para ser treinada exaustivamente, caso o candidato queira ultrapassar os 900 pontos na avaliação. Como eu trabalho para mim, rotina de consultório, eu consigo
ter uma flexibilidade nos horários. Então, assim que der, eu já pego meus cadernos, já estudo, já pego conteúdo, tá mais tranquilo. Eu tento não colocar uma expectativa muito alta, até porque quando a gente coloca expectativa, a gente se frustra, né? Eu tô estudando de forma leve para realmente agregar conhecimento e o resultado que for, eu vou ficar feliz, porque eu tô fazendo o meu melhor. E sei que não tem muito tempo, mas o tempo que eu tenho, eu estudo com afinco. O agro lidera as exportações em Minas Gerais. Nos 2 primeiros meses, o setor representou 43% do total de exportações do estado, um recorde de melhor bimestre da série histórica, conforme o governo mineiro. Minas foi o 3º estado com maior resultado em receita. As exportações dos produtos do agronegócio mineiro somaram 1.400.000 toneladas, o que gerou uma receita de 2 bilhões e 600 milhões de reais nos 2 primeiros meses de 2025. Apesar da retração de 24% no volume, a receita foi 18% maior que no mesmo período do ano passado. 150 países compraram produtos mineiros, com destaque para os Estados Unidos, China, Alemanha, Bélgica e Itália. O café liderou a lista de exportações do agro com 70% da receita total, com 1 bilhão e 800 milhões de dólares, com a venda de 5 milhões de sacas. Também alcançaram resultados positivos as exportações de carnes e o setor de produtos florestais, que abrange celulose, madeira, borracha natural e gomas naturais. Por outro lado, registraram queda nas exportações, tanto em volume quanto em receita, produtos do complexo sucro-alcooleiro e do complexo soja, formado por soja em grãos, farelo de soja e óleo de soja. Hoje é o dia de um alimento que o brasileiro não dispensa, né? O pão de francês, ou pão de sal, como é chamado, que foi criado no século passado, inspirado na culinária francesa. Pão francês, marraqueta, pão de sal ou pão trigo, com manteiga, queijo, presunto ou diversas outras iguarias. Independente de como chamam ou quais são seus acompanhamentos, a receita do nosso querido pãozinho é a mesma e é amada quase que de forma unânime pelos brasileiros. Adoro pão de sal. E com o que você gosta de comer esse pão de sal? Eu adoro um pão na chapa bem crocante e também, às vezes, com uma fatia de mussarela também. Cai muito bem, muito gostoso. Tem alguma receita que você costuma fazer em casa que você gosta? O pão com ovo, né? É o básico do brasileiro, um pãozinho com ovo também muito gostoso. Tem uma que é muito boa, que fica parecendo uma torrada, que você faz no forno, aí você pega o pão de sal, põe requeijão, queijo, presunto, tomate e orégano, bota no forno uns 10 minutinhos e fica delícia. Eu gosto do pão na chapa, pão com ovo também, acho maravilhoso. Não como muito por conta do glúten, mas é uma coisa assim que eu sou apaixonada. Mas a verdade mesmo é que de francês ele só tem o nome. Ele foi inspirado nas baguetes francesas e por mais que a receita tenha se mantido, ele ganhou um toque completamente nosso. Deixou de ser comprido e se tornou menor e mais redondo. A receita vai farinha, vai sal, água, açúcar, fermento. Essa é a receita que eu posso passar. Então é a receita ali original, mas com um toquezinho de vocês. Isso, é uma receita caseira de família mesmo. Aqui também tem um procurado para levar para casa, né? E também na chapa. Aqui também tem um pedido muito grande na chapa também. Antigamente, no Brasil, o produto já foi até considerado artigo de luxo, mas com o passar dos anos se tornou mais popular, já que por muito tempo era garantia de sobrevivência para os mais vulneráveis. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, o consumo do produto no país não para de crescer. A explicação dessa popularidade engloba sua acessibilidade e versatilidade, já que combina com diversos ingredientes. Aqui o pão de sal aqui é uma receita caseira, é muito gostoso, crocante e tem muita saída. Quando o pão de sal acaba de sair quentinho, acaba com a pessoa ia levar 3, ela leva mais. Junto com o pão de sal também leva um pão de queijo, um biscoitinho também de polvilho, que sai muito aqui na padaria. Acaba que também leva os bolos também, que está na disposição, que todo mundo vê, né? É uma coisa e leva a outra. Mesmo sendo um alimento milenar, o pão francês vem sendo aperfeiçoado com o tempo e hoje em dia encontramos pães diferenciados com fermentação natural e sabores especiais que conquistam paladares cada vez mais exigentes
inteligentes. Por isso, celebrar o seu dia é uma forma de homenagear e reconhecer a importância desse alimento que é tão amado nos 4 cantos do país. O pão é tudo de bom, né? É muito nosso, é bem brasileiro, apesar do nome. Daqui a pouco, um dos maiores destaques do Brasil na dança, Lucas Mendes, ministra aulas em Patos de Minas. Tem a previsão do tempo para o fim de semana. E ainda, você vai ver que chuva intensa confirmou o alerta meteorológico do IMET e provocou alagamentos em Patos de Minas. O renomado bailarino Lucas Mendes está em Patos de Minas ministrando o workshop e compartilhando suas experiências. Seja em qualquer idade ou classe social, a dança é capaz de reescrever histórias e mudar a forma como enxergamos o mundo. Nos palcos de todo o país, bailarinos se entregam ao puro amor pela arte, dançando profissionalmente, como hobby, saúde ou almejando uma carreira de sucesso. E de carreira de sucesso, Lucas Mendes entende bem. Trabalho com dança há 20 anos. Atualmente eu trabalho coreografando diversos grupos no Brasil e algumas companhias também. Sou bicampeão no Festival de Dança de Joinville. Trabalho também na parte de eventos. Já participei de um projeto junto com Bota Fora com a Anitta, também envolvido com carnaval, envolvido com eventos noturnos e festivais, competições. Sou jurado, fui jurado do Festival de Dança de Joinville a bordo, enfim, entre outras coisas. Eu trabalho com bailarinos de alto rendimento, mas eu também trabalho com pessoas que fazem a dança por saúde, por terapia, por bem-estar. E acho incrível também e a gente saber que essas pessoas que não vão seguir na dança, com certeza vão ser grandes pessoas, grandes humanos dentro das suas outras profissões. Depois de tantas estrelinhas no currículo, ele continua em busca de compartilhar as suas experiências com outros bailarinos e com aqueles que de alguma forma buscam conhecimento. Durante uma semana, ele esteve em Patos de Minas, ministrando workshops e montando coreografias que poderão levar jovens patenses a palcos de dança por todo o país. Fico muito realizado em poder trazer, tanto para a cidade de Patos quanto para outras cidades, Eu não gosto de falar a palavra informação, mas eu gosto muito de trazer essa troca que acontece, essa troca de oxigênio, essa troca de momento que essas pessoas vivem quando a gente está junto dentro da sala de aula. Eu acho de extrema importância esses momentos vividos e, obviamente, né, sem demagogia, poder trazer informação, atualidade, atualização e poder motivá-los, dar essa injeção de motivação que está acontecendo agora. É muito legal isso. Cidades do interior, muitas das vezes não valorizam a arte como ela deveria ser valorizada, fazendo com que influências externas, como coreógrafos convidados e cursos de capacitação, modifiquem a forma como as pessoas enxergam esses artistas. É de uma importância imensa. Quando a gente traz um coreógrafo, um professor de fora, a gente quer agregar valor, quer fazer um intercâmbio, e é muito importante quando a gente consegue fazer isso, porque o aluno ele cresce muito como artista e como pessoa, porque ele vai encontrar desafios que ele tem que resolver sozinho e ele vai crescer muito como artista, como bailarino, vai entender novos caminhos, vai entender novas coisas, vai aprender coisas novas e, além disso, tem toda a parte artística e cultural, né, que agrega muito. E para os bailarinos que tiveram a oportunidade de aprender tanto com o Lucas, o sentimento que fica é de gratidão. Eu achei muito interessante, até porque ele é um coreógrafo de fora que está acostumado a montar coreografias para grupos muito bons, grandes lá de São Paulo, por exemplo. Ele foi bicampeão de Joinville. Então, eu acho que é um intercâmbio de conhecimento muito interessante, visto que a gente pode aprender outras técnicas diferentes da que a gente já aprende na escola. Deu para aprender muito, porque o Lucas, né, ele é um professor e coreógrafo de fora, então ele pode trazer novos ensinamentos e aprendizado para a gente, que Patos não é tão presente assim na dança, na arte
vários sentidos. E eu sinto que isso está melhorando e que cada dia está tentando ser mais presente. Nunca é tarde para começar a realizar um sonho. Para aqueles que querem iniciar no mundo da dança, o ingrediente principal precisa ser a motivação. Nunca é tarde para começar. É muito importante que as pessoas façam alguma aula antes de poder ter essa resposta de que tenho medo, ou que eu não posso, ou que eu não nasci para isso, porque a dança sim é para todos, e tendo uma boa escola, tendo bons professores, a gente chega em lugares que a gente nem imagina que a gente pode chegar. Confirmando o alerta publicado pelo IMET, uma chuva intensa acompanhada de ventos fortes causou alagamentos e danos em Patos de Minas na tarde de hoje. O volume de água do córrego do Monjolo subiu rapidamente. Neste trecho da Avenida Fátima Porto, o carro forte e outros veículos enfrentaram a via alagada. Nas imagens feitas nos acessos às pistas, nas pontes, é possível perceber como o nível sofreu elevação rápida e considerável. Na Avenida de Lermando Gomes de Deus, a rua e a calçada ficaram completamente alagadas, assustando os moradores. Até o portão de uma residência foi arrancado pela enxurrada. Em meio ao temporal, guarnições do Corpo de Bombeiros realizaram pontos base em locais estratégicos para prevenir acidentes. Os militares monitoraram as proximidades do shopping na Rua Ano de Oliveira, além de verificações na orla da Lagoa Grande e em outros pontos onde costumeiramente são registrados incidentes durante as chuvas mais intensas. Na Avenida JK, uma equipe dos bombeiros se deparou com este veículo parado em meio ao alagamento. É que, apesar dos alertas, muitos motoristas ainda insistem em tentar passar por esses locais inundados. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, durante cerca de 3 horas foram registrados aproximadamente 50 milímetros de chuva em Patos de Minas. Olha só, o primeiro fim de semana do outono em Patos de Minas e região deve ser com instabilidade e leve queda na temperatura. Confira os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A tendência, de acordo com o IMET, é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura recua e a umidade relativa do ar deve registrar 60%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 20 e máxima de 27 graus. E no domingo, variam de 19 a 28. Em São Gonçalo do Abaeté, no sábado, de 21 a 29 graus. E no domingo, de 20 a 31. Em Cruzeiro da Fortaleza, variação de 19 a 25 no sábado e no domingo de 19 a 26 graus. Em Lagamar, a máxima prevista para o sábado é de 28 graus e no domingo 30 graus. Em Lagoa Formosa, no sábado de 20 a 26 graus, no domingo de 19 a 27. E em Varjão de Minas, no sábado e domingo, mínima de 20 e máxima de 27 graus. A seguir você vai ver que a APAE promoveu o evento no Dia Internacional da Síndrome de Down. Maria Alice recebe alta, mãe agradece solidariedade, dispara críticas ao Hospital Regional. Você certamente se lembra da Maria Alice, uma bebê recém-nascida que precisava de atendimento em UTI, mas teve que esperar por vaga e foi transferida com urgência de Patos de Minas para Paracatu. Pois é, a gente traz ótimas notícias. Ela está bem e a família é só gratidão pela solidariedade, mas também faz críticas ao atendimento que recebeu. Desde o dia 3 de março, nossa equipe de reportagem acompanha de perto a história da pequena Maria Alice. A mãe da criança enfrentou dificuldades ainda antes do parto e, após o nascimento, a criança precisou de um leito de UTI neonatal. Sem conseguir a vaga no Hospital Regional Antônio Dias, a família pediu socorro e, finalmente, surgiu uma vaga em Paracatu. Só que aí surgiram novos obstáculos.
a dificuldade para conseguir transporte até o local. É agoniante pra gente, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo comer, que a gente fica cada hora espera, chega aqui, não, tá piorando a infecção, não vai levar ela mais, mas eu preciso de uma resposta, enquanto isso depois chegar aqui e falar, sua filha morreu, e aí? Aí não precisa mais não de arrumar nada, transporte, nem nada não. Após o apelo da família, um transporte adequado foi providenciado e Maria Alice foi levada para a UTI neonatal em Paracatu. Durante esse processo, a incerteza tomou conta da família, com informações desencontradas chegando a todo momento. Em Patos de Minas, informaram que a transferência ocorreria devido à presença de uma bactéria na criança. Segundo a mãe, ao chegar em Paracatu, a equipe médica relatou a falta de exames essenciais que comprovassem a presença da bactéria. A médica falou comigo que ia pedir os exames daqui de Patos, do regional, para ela poder acompanhar e ver. Só que os médicos daqui não quiseram enviar os exames que fez aqui no regional para os médicos lá de Paracatu. Aí ela pegou e pediu o exame da bactéria para poder saber qual tipo de infecção que estava, porque aí chegou lá, colocou ela em isolamento, como foi daqui para lá enviada como estava com bactéria, infecção, colocou ela em isolamento e pediu esse exame. Aí ela falou que ia continuar com os medicamentos que eles estavam dando aqui, por conta que foi o que alegou daqui para lá, que estava com essa infecção. Aí os exames, esse vai para fora, esse que faz da bactéria, aí ele fica pronto em 5 dias. Aí durante esse tempo ela ficou tomando os medicamentos, aí o exame chegou, ela não tinha nada, não tinha bactéria, não tinha infecção, veio negado. Aí as médicas de lá já pediu para tirar tudo dela, tirar acesso, tirar a medicação. Após a descoberta que a criança não tinha nada, a família ficou revoltada e afirma que houve um erro médico no Hospital Regional Antônio Dias. E aí as médicas me orientou, porque foi um erro médico daqui. A menina nunca deu 1 grau de febre, nem nada, e os médicos daqui iam alegar que ela tinha uma infecção sem ela ter dado febre, sem ter acontecido dela ter dado febre, essas coisas. Aí ela pegou e falou comigo que ela nunca teve nada, que ela passou por esse processo tudo à toa, que foi desnecessário. A pequena Maria Alice está bem e sua mãe Beatriz veio até a NTV para agradecer a todos que a ajudaram nesse momento tão difícil. Só que eu quero agradecer eles de lá, que me acolheu muito bem, cuidou muito bem dela, a doutora Carol, a doutora Lorena, a doutora Thaís. E lá não tem esse trem igual aqui, que é estagiário. Aqui, cada hora que eu chegava, eles me deixavam mais aflita. Eles falavam um trem, falavam outro. E lá não, lá é médico mesmo e resolveu o problema dela. E eu ganhei alta na sexta-feira e a gente veio para casa. E a Maria Alice está ótima, graças a Deus. Bom que ela está bem, né? A gente fica feliz de ver a garotinha. A gente acompanhou o desespero da mãe e fica feliz de ver a garotinha muito bem. Olha, sobre esse assunto, sobre essas reclamações, por meio de nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e a FAEPO informaram que não há que se falar em erro médico, uma vez que todos os cuidados assistenciais necessários foram prestados ao recém-nascido pela equipe médica e multidisciplinar do Hospital Regional Antônio Dias. E durante os atendimentos, todas as informações sobre a evolução do quadro, a condução do tratamento e a necessidade de transferência foram devidamente comunicados à família com transparência no cuidado prestado. Ainda de acordo com essa nota que está aí na tela, a equipe da unidade de Paracatu não teria feito contato com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar ou com o laboratório do Hospital Regional Antônio Dias para consultar os resultados dos exames do recém-nascido. O bebê nasceu apresentando quadro que exigia a internação em UTI neonatal. Por isso, foi cadastrado no Sistema de Regulação de Leitos e a sua transferência foi realizada no dia 6 de março, tendo em vista que os 6 leitos de UTI neonatal do regional encontravam-se ocupados. Quanto à possível infecção, a nota da FEMIG e da FAEPO diz que foram coletados exames laboratoriais iniciais do recém-nascido para descartar sepse precoce, conforme protocolo institucional. O resultado negativo saiu no dia 9 de março, dentro do prazo adequado para um resultado conclusivo. E que a equipe do Hospital Regional continua à disposição para prestar outros esclarecimentos à família sobre o atendimento realizado ao recém-nascido.
Neste Dia Internacional da Síndrome de Down, a PAI de Patos de Minas promoveu ações e evento com palestra sobre o tema. Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, é uma data que nos convida a refletir sobre inclusão, diversidade e o respeito aos direitos de todos. Essa data foi escolhida em referência à trissomia do cromossomo 21, a alteração genética que caracteriza a síndrome. Data comemorada com muita alegria pelos familiares e alunos da APAI de Patos de Minas. O Dia Internacional da Síndrome de Down nos lembra a importância de valorizar as conquistas e o potencial das pessoas com essa condição, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária. A importância desse dia é para a gente celebrar o respeito e o amor, né? E o capacitismo, a gente trabalhar as questões de capacitismo, que todas as pessoas com síndrome de Down, elas podem sim exercer funções, podem trabalhar, podem ter autonomia, e a gente trabalha. E a PAI vem buscando organizar esse encontro para mostrar para a sociedade que todos são capazes. Hoje o que a gente fez aqui foi algo bem didático para que eles possam saber reconhecer essas dificuldades quando tem e saber procurar ajuda e o que fazer, e também orientar os pais, porque eles estão aqui nesse momento de aprendizado, estão aqui todos os dias, e isso para eles também é muito importante. O evento teve como tema o apoio na rotina, como ajudar no desenvolvimento da criança com síndrome de Down, já que a inclusão é um dos pilares para garantir o desenvolvimento pleno das pessoas com a síndrome. Eles são muito carinhosos, eles são muito receptivos, na grande maioria se comunicam muito bem, então gostam sempre de estar perto, né, das pessoas. E é bom que essas pessoas em volta saibam orientar, saibam também identificar esses sintomas. Eles gostam de tudo, né? São pessoas como nós somos todos iguais, eles sabem sim tudo, eles querem explorar o ambiente. Então, de fato, o cuidador precisa estar perto e ter consciência de tudo isso para que eles vivam uma vida extraordinária. Hoje a palestra, né, foi sobre capacitismo, e quando a gente assiste e vê o que esses usuários nos mostram, nos oferecem, a gente vê que eles são capazes de tudo, né? Então não tem diferença, não tem discriminação e é direitos iguais, igualdade para todos mesmo. A gente precisa mostrar para a nossa sociedade que pessoas com deficiência, elas podem e devem sim ser incluídas na sociedade como toda e qualquer pessoa. As iniciativas de capacitação e programas de inclusão têm mostrado resultados promissores, permitindo que pessoas com síndrome de Down desenvolvam suas habilidades e conquistem maior autonomia. Eu gosto de dançar. Você dança TikTok? Eu danço o TikTok. Eu lavo as panelas. Você ajuda sua mãe? Ajudo. O que você mais gosta de fazer aqui na PAI? Eu gosto de conversar e para rir. O encontro reforçou o potencial dos alunos com o cromossomo do amor em uma apresentação teatral para os familiares e foi finalizado com muita música e alegria. Eu sou uma alegria cheia de diferenças. E a estrela da coragem disse: A seguir a gente fala da preparação da URT para o módulo 2 do Mineiro, e você vai ver que encontro regional pela igualdade racial é realizado em Patos de Minas no Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. A URT segue na preparação para o módulo 2 do Mineiro, que terá início no mês de maio. A União Recreativa dos Trabalhadores realizou os primeiros treinos com os atletas contratados para a temporada de 2025 na última terça-feira, dia 18. Por mais que o elenco ainda não esteja completo, cerca de 11 jogadores já se encontram em Patos de Minas para o início do Mineiro. A gente iniciou a temporada essa semana, né, com alguns atletas se apresentando. A gente tem hoje no elenco aqui 6 atletas que já estão contratados, né, com o contrato assinado e já estão treinando, né. A gente ainda tem bastante atleta, né, para poder acompanhar. Alguns já foram contratados, né, inclusive eles já
já estão treinando, alguns deles. Hoje a gente tem aqui 6 atletas contratados que já estão treinando, né? Que são eles o goleiro Igor, né? Que retornou da temporada de 2024. A gente tem o zagueiro Eduardo, a gente tem 2 laterais esquerdos, que é o Gabriel e o Renan, né? A gente tem o meia, né? Que é o Caio César. E a gente tem o atacante, que é o David Buiu, tá? A gente tem também hoje mais 6 atletas que estão participando com a gente em período de avaliação, sendo ele 3 atletas aqui da cidade, 3 atletas que vieram de fora. O ataque do Trovão Azul ganhou mais uma peça importante, o jogador Cezinha, camisa 10 do Juventus de São Paulo, e chegou para reforçar o setor ofensivo da URT. Para a próxima semana, novos jogadores serão anunciados. Tem mais alguns atletas para poder apresentar, né? Alguns que já foram anunciados, né? Que é o Cezinha, que foi anunciado hoje, que é um meio atacante, o Ditinho, né? Que foi anunciado há algum tempo, chega, né? Essa semana, o Antônio Júnior, zagueiro. Os jogadores contratados irão se preparar para a disputa do Campeonato Mineiro do Módulo 2 de 2025. A competição irá começar no dia 3 de maio e se encerra no dia 2 de agosto. A URT está no Grupo A, juntamente com Mamoré, Patrocinense, Uberaba, Caldense e Varginha. E a participação dos torcedores pode fazer toda a diferença. Depois que a gente iniciou a temporada, né, a ideia é que a gente receba alguns torcedores, né, em alguns dias da semana. A gente vai passar essa programação. A gente tem alguns treinos aí com a presença também da imprensa. Então isso é bom, né, para a gente começar a receber os torcedores. A loja está sempre aberta aqui, né, no horário comercial. Então todos os torcedores é convidado a vir, né, conhecer os materiais, fazer o sócio torcedor. Eles sabem que agora, né, de fato, iniciou a temporada. Então isso ajuda também o clube, né, a dar uma movimentada para a gente poder fazer essa captação de sócios, que é muito importante, né? A gente sabe que a torcida, né, tá abraçando o clube, está fazendo o sócio torcedor e a chance de dar certo é muito maior. Este dia 21 de março também é celebrado o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Em Patos de Minas acontece daqui a pouco o encontro regional pela igualdade racial e a repórter Isabela Sanches está no local. Boa noite, Isabela. Boa noite, Odair. Boa noite para você de casa que acompanha o NTV News. É isso mesmo. Hoje nós viemos acompanhar bem de pertinho o encontro regional pela igualdade racial que acontece pela primeira vez aqui em Patos de Minas. O encontro tem como objetivo fortalecer o diálogo, né, sobre a importância desse assunto que é tão importante. Ao meu lado está a Hélida Abreu, que está à frente aqui deste evento, né, como presidente do coletivo, e vai contar um pouquinho para a gente sobre esse projeto que acontece hoje, mas também tem uma programação que estende até amanhã. É isso mesmo, Hélida? Sim, na verdade hoje a gente está fazendo a abertura do evento, né? A gente vai ter alguns pronunciamentos, a gente vai fazer uma apresentação do trabalho do coletivo, né? Que o coletivo é atuante na luta antirracista, dentre outras, no município de Patos e região já há 4 anos, né? Então hoje a gente vai mostrar um pouquinho disso e vai esmiuçar a programação que vai acontecer amanhã. Porque, na verdade, amanhã vão acontecer os debates, né, as mesas temáticas. Então, a gente vai falar de igualdade racial em vários os âmbitos, na educação, na cultura, vamos falar do protagonismo da mulher negra. Então, assim, está bem diverso, né, com muitas confirmações, 8 municípios já confirmados, muitas inscrições, né. Então, assim, a gente espera criar um ambiente de um debate amplo, né, e consistente para juntos a gente criar mecanismos, né, oferecer sugestões para o poder público para a efetivação de políticas públicas contra o racismo. Hélida, vale a gente ressaltar também, contar para o pessoal de casa uma curiosidade, que dia 21/3 é um dia muito importante, né, sobre essa causa, que é o dia celebrado sobre a eliminação, né, da discriminação racial. Então é um dia destinado para ter eventos como este mesmo na sociedade. Sim, exatamente, né? Hoje a gente é um dia internacional pela eliminação da discriminação racial. Esse dia foi instituído pela ONU em homenagem às vítimas do massacre que aconteceu na África do Sul em 1960, né? Era um manifesto pacífico contra, né, as leis segregacionistas que existiam na época e assim teve confronto com a polícia
e teve tiroteio e 69 dos manifestantes morreram e tantos outros ficaram feridos, né? Então, assim, em homenagem à memória desses mortos no massacre, né, que a gente chama de massacre de Shaperville, é comemorado não, né? É lembrado hoje o dia pela eliminação da discriminação racial. Hélida, e você tem mais propriedade para falar aqui no assunto com a gente, né? Nós estamos em 2025 e, infelizmente, ainda acontece muito, né, a discriminação racial. Com certeza, o racismo ele é muito real. Embora seja mentalidade arcaica, né, mas ele é muito presente na nossa atualidade. Então, assim, a gente precisa ampliar o debate. A luta antirracista é uma luta de todo mundo, não é só do povo preto, né? Eu digo que é principalmente das pessoas que não são pretas. Então, assim, a gente quer abrir esse debate, falar de possibilidades de luta, né? De luta unificada. Então, por isso, o convite para a região. Então, a gente já tem representantes confirmados de Araxá, Patrocínio, Rio Paranaíba, Carmo Paranaíba, Uberlândia, né? Então, a gente quer Monte Carmelo. Então, a gente quer ampliar esse debate, criar ações específicas ou unificadas, de acordo com a realidade de cada município, né, fortalecer essas ações na luta contra o racismo. Hélida, muito obrigada pelas informações e parabéns aí pelo projeto. Para você de casa, você vai acompanhar a cobertura completa, né, desse projeto amanhã no nosso NTV News. Eu volto com você, Odaí. Isabela Sanches para o NTV News. Obrigado, Isabela, pelas informações. O NTV News está terminando. Volta amanhã. Vai estar aqui na bancada é a Andra Faria. Eu te encontro na segunda. Bom fim de semana para você. Até lá.